Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 18 a 24 de março. Tenho certeza que irá facilitar a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões com o intuito de estar bem preparados e também dar bons comentários para que assim possamos fortalecer a nossa fé e a fé de nossos irmãos. Lembrando e incentivando mais uma vez a cada um de vocês, já se inscreva no canal, ative o sino para que semanalmente você possa receber as notificações e possa também se preparar com antecedência. E no final do vídeo deixe o seu like, que é uma forma de você estar contribuindo com o canal para que assim ele possa chegar mais longe e encontrar também outros irmãos, estudantes, amigos que possam apreciar essas informações. Então vamos juntos agora preparar as joias espirituais, como de costume. Iremos iniciar fazendo a leitura do texto que aparece na apostila. Então o texto citado é o livro do Salmo 19, do 7 ao 9, que diz assim: A lei de Jeová é perfeita, renova as forças, as advertências de Jeová são confiáveis, tornam sábio o inexperiente. As ordens de Jeová são justas, fazem o coração se alegrar. Os mandamentos de Jeová são limpos, iluminam os olhos. O temor de Jeová é puro, dura para sempre. Os julgamentos de Jeová são verdadeiros, justos em todos os sentidos. Então a pergunta é: como esses versos poéticos são um exemplo de paralelismo sintético? Então a fonte de matéria é o livro Perspicaz, volume 1, página 1128. Então eu fiz um resumo para poder ficar mais fácil. Então eu comentei assim: paralelismo é uma sequência de estruturas sintáticas como termos e orações que são semelhantes ou possuem igual valor. Então, essa é a definição. Então, agora, para facilitar nosso entendimento, eu botei assim: são versos que complementam o outro. Por exemplo, a mãe, ela diz assim para o filho: Filho, me obedeça, pois você nunca se dará mal. Então, assim, um verso complementa o outro. E é exatamente isso que vemos nesses versos. Ato e consequência de se fazer o que se pede. Então, paralelismo poético ou sintético nada mais é do que uma combinação de versos que um complementa o outro, assim como a gente consegue observar nessa leitura desse versículo. Muito bem, então, agora vamos iniciar fazendo os destaques de alguns versículos do capítulo 19 a 21 do livro dos Salmos. Então vamos iniciar lendo o capítulo 19 e também o versículo 7, somente, e diz assim: A lei de Jeová é perfeita, renova as forças, as advertências de Jeová são confiáveis, tornam sábio o inexperiente. Jeová, em seu grande amor, nos deu a sua palavra para que pudéssemos ter advertências confiáveis que nos tornam experientes. Que possamos fazer bom uso desse presente maravilhoso para que assim renovemos as nossas forças, confiando plenamente na sua lei perfeita. Agora vamos ler o versículo 8 do capítulo 19. As ordens de Jeová são justas, fazem o coração se alegrar. Os mandamentos de Jeová são limpos, iluminam os olhos. Quando aplicamos a palavra de Deus em nossa vida, conseguimos fazer com que os nossos olhos brilhem, ou seja, aplicamos os mandamentos de Deus em nossas vidas e somos beneficiados por causa disso. E isso faz com que fiquemos com o coração tranquilo. Então, obedeça sempre às ordens de Jeová. Agora o Salmo 19, 10. São mais preciosos do que o ouro, do que muito ouro fino, e são mais doces do que o mel, o melhor que goteja dos favos. Esse versículo enfatiza a preciosidade e a doçura da palavra de Deus. Nos lembra que a palavra de Deus é mais valiosa do que qualquer riqueza material e traz alegria e satisfação àqueles que a seguem. Que possamos sempre prezar por esse tesouro dado por Deus.
Agora o Salmo 19, 14. Que as palavras da minha boca e as reflexões do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Jeová, minha rocha e meu redentor. Tanto o nosso pensamento, bem como nossas palavras, deve estar nas orientações divinas, ou seja, cuidar de nossos pensamentos e de nossas ações, para que assim possamos continuar agradando a Deus, a nossa rocha e a nossa salvação. Agora no capítulo 20, o versículo 1. Que Jeová lhe responda no dia da aflição, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do lugar santo ele lhe envie ajuda, e de Sião o ampare. O salmista, nesse versículo, pede que Jeová proteja, ajude e ampare a Davi. Nós também precisamos interceder por nossos irmãos em oração, para que Jeová possa continuar protegendo, abençoando e edificando a fé. E assim possamos sempre estar amparados por Deus. O capítulo 20, o versículo 3. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados. Jeová, em sua misericórdia, ele aceita as nossas ofertas a ele de coração. E isso pode ser feito de várias maneiras: pregação, comentários, louvor, conduta. Quando seguimos de perto as orientações de Jeová e aceitamos as suas orientações, ele se lembrará de nossos sacrifícios e nos recompensará. Ainda no capítulo 20, o versículo 7. Alguns confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós invocamos o nome de Jeová, nosso Deus. Esse texto nos ajuda a entender que a nossa confiança deve estar baseada sempre em Jeová, pois quando confiamos na segurança do mundo ou em bens materiais, estaremos fadados ao fracasso. Mas quando invocamos o nome de Jeová, a nossa segurança é eterna. Ainda no capítulo 20, vamos fazer a leitura do versículo 9. Ó Jeová, salva o rei, ele nos responderá no dia em que clamarmos por ajuda. A confiança que Davi tinha na resposta às suas orações é incrível. Ele sabia que, no momento que orasse em busca de ajuda e proteção, Jeová o responderia. Que nós possamos ter essa mesma confiança e sempre recorrer a Jeová em busca de ajuda, tendo a certeza que ele também nos responderá. Agora no capítulo 21, versículo 11. Pois pensaram em fazer o que é mal contra ti, fizeram planos que não deram sucesso, porque tu os farás bater em retirada, quando apontares para eles o teu arco. Estamos vivendo num período onde as pessoas têm maquinado fazer o que é ruim contra o povo de Deus. Mas Jeová nunca deixará que seus servos sejam abalados, pois ele pode usar forças humanas ou angélicas para nos salvar de qualquer dano. Pois Jeová é a fonte de nossa confiança e sempre podemos contar com sua proteção. Vamos fazer as nossas designações da semana 18 a 24 de março e vamos iniciar fazendo a primeira, de 3 minutos, que é iniciando conversas. Testemunho público. Ofereça o convite da celebração e use o jw.org para encontrar uma celebração no local onde a pessoa mora. Então podemos iniciar da seguinte forma. Ana, ela inicia dizendo: é muito triste ver o descaso desses médicos. Eles sabem que estamos aqui fora e não estão nem aí. Então Maria, ela diz: verdade. E olha que não é de graça. Imagine se fosse. Ana fala: aí estávamos perdidas mesmo. É muita falta de amor mesmo. Só Deus. Então Maria, ela diz: ah, minha querida, só Jesus pode mostrar esse amor. Então Ana, ela diz: esse eu não tenho dúvidas.
Maria continua: qual o seu nome? Então Ana diz: me chamo Ana. Maria diz assim: Ana, você sabia que nesse mês estaremos celebrando a morte de Jesus Cristo? No dia 24, teremos o discurso mostrando como o seu sacrifício pode nos beneficiar e como podemos retribuir o amor demonstrado por ele. Você já teve a oportunidade de ir em um evento desse? Então Ana ela diz assim: já fui em algumas, mas qual é a sua igreja? Maria diz: sou testemunha de Jeová. Então Ana fala: não, nessa nunca fui não. Então Maria diz assim: então você terá a oportunidade de entender de verdade esse evento tão importante na vida de um cristão. Ana diz: agradeço o convite, mas eu não moro aqui, não. Eu moro lá na Barra Funda, né, que é São Paulo. Então Maria diz: sem problema. Aqui nesse site jw.org podemos encontrar um lugar próximo de sua casa. Olha só, entramos aqui na página inicial, vamos lá no final, vamos aqui em Encontre uma reunião. Aí aqui colocamos Barra Funda. Olha, já apareceu Central, Campo Elíseos e Vila Prado. Então Ana ela diz assim: maravilha. Sendo assim, farei um esforço para estar presente. Então Maria ela finaliza dizendo: excelente. Olha, estão me chamando. Vou deixar esse cartão com você e tem meu número. Depois me manda um oi que conversamos mais. Então aqui eu finalizo essa demonstração e você pode finalizar de uma forma que você achar mais interessante. Agora, lá na lição 2.3 da nossa brochura Ame as Pessoas, fala sobre naturalidade. Então, o ponto 3 seja observador. Então, deve prestar atenção nas expressões faciais, a linguagem corporal, para que assim possamos entender se a pessoa ela quer dar atenção ou não. E agora note detalhe interessante. Você pode começar a falar sobre a Bíblia simplesmente perguntando: você sabia que? E foi exatamente isso que Maria ela fez. Antes de iniciar, ela disse assim: você sabia que nesse mês estaremos celebrando a morte de Jesus? Então, ao fazer dessa forma, podemos dizer que Maria ela foi natural, observou e aproveitou o momento. Então, podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem em sua designação. Podemos passar agora para a segunda designação, que também é iniciando conversas. Testemunho formal, mas essa tem 4 minutos. Dê boas-vindas a uma pessoa que veio à celebração porque encontrou um convite na porta de casa. Combine para responder às perguntas dela. Então podemos iniciar assim. Maria, ela diz: olá, boa noite, tudo bem? Então Ana, ela fala: tudo bem. Maria continua: eu me chamo Maria. Como você se chama? Então Ana, ela se apresenta: me chamo Ana. Maria continua: seja bem-vinda. Veio a convite de algum irmão? Então Ana ela diz: na verdade, eu recebi um convite, mas não faço ideia de quem foi, pois encontrei na minha caixa de correio. Então Maria ela diz: que maravilha! Na verdade, então foi uma provisão divina. Mas e aí, o que achou do que ouviu? Ana ela diz: achei muito interessante, diferente do que já tinha visto em outros lugares. Maria ela diz: você é religiosa? Então Ana responde: sim, sou católica. Maria continua: já tinha visto a celebração da morte de Cristo dessa forma? Então Ana ela fala: na verdade, não. É a primeira vez que vejo uma celebração da morte de Cristo e ninguém participa de comer o pão e o vinho. Achei meio estranho. O orador explicou, mas não consegui entender. Então Maria ela diz: entendi. Além desse ponto, tem mais algum que você não tem entendido? Então Ana ela diz: sim. Por exemplo, até onde sei, todos vão para o céu com o retorno de Jesus. Mas vocês dizem que terá gente morando na terra também, algo que não condiz com a palavra de Deus. Então Maria ela diz: entendi.
Na verdade, a grande maioria das pessoas que assistem pela primeira vez a nossa celebração fica um pouco confusa mesmo, pois é algo diferente, mas com respaldo da Bíblia. Se você me permitir, eu posso pegar o seu contato e combinamos um dia e eu vou em sua casa tirar todas as suas dúvidas. O que acha? Então Ana diz: vai ser muito bom, agradeço. Anota aí. Então aqui a gente finaliza essa demonstração. Perceberam que ficou simples, fácil e é claro que você pode colocar da forma que você achar mais interessante. Vamos fazer agora a análise da lição 3 da brochura Ame as Pessoas, Bondade. Ponto 4. Fale com bondade e respeito. Então, quando nós sentimos compaixão pela pessoa, queremos ajudá-la e fica claro da forma como nós falamos. É importante escolher bem as palavras e pensar no nosso tom de voz e dizer algo que não ofenda a pessoa. Então podemos dizer que Maria ela foi bondosa, mostrou respeito e depois que soube que a pessoa era já era religiosa, ela não falou com desrespeito, né? Mas continuou mostrando carinho e respeito pela pessoa. Então podemos dizer que as irmãs também se saíram muito bem em sua designação. Passando agora para a última parte, temos explicando suas crenças. Será feito em forma de discurso. Essa parte ela terá 5 minutos e tem o tema A Ceia do Senhor. Por que as testemunhas de Jeová celebram de modo diferente? Então, podemos iniciar da seguinte forma. Muitos que assistem à celebração pela primeira vez acham estranho da forma de como é feita a reunião, pois é diferente do que normalmente outras denominações fazem, e por conta disso, às vezes gera até uma certa polêmica. Mas nesse discurso, iremos mostrar de forma simples porque as testemunhas de Jeová celebram a morte de Cristo de uma forma diferente. Fazer a celebração de uma forma diferente na visão das pessoas é a forma correta a ser feita. Podemos afirmar isso quando comparamos a forma como é feita em outras religiões e como a Bíblia orienta a ser feita. Por exemplo, qual é o objetivo da celebração? A Ceia do Senhor é celebrada para lembrar de Jesus e mostrar gratidão pelo sacrifício que ele fez por nós, certo? Muitas acham que o dia da celebração é um dia de sacramento, ou seja, perdão de pecados. Essa forma de pensamento está errada, pois tanto Romanos 3,25 e 1 João 2, 1 e 2 nos ensina que, pela fé, nossos pecados são perdoados, e não por meio de uma cerimônia. Outro detalhe interessante é sobre quantas vezes essa cerimônia deve ser celebrada. A Bíblia ela não diz diretamente quantas vezes deve ser celebrada, pois Jesus, em Lucas 22,19, diz: Ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persiste em fazer isso em memória de mim. Então Jesus disse apenas: persistam em fazer isso em memória de mim. Então, levando por falta de informações diretas, muitas religiões fazem diariamente, outras semanalmente, mensalmente e algumas a cada 6 meses. Mas e nós, testemunhas de Jeová? Bem, embora a Bíblia não dita quantas vezes deve ser realizado, nós vamos no caminho do óbvio. Jesus realizou a celebração na mesma data que os judeus comemoravam a Páscoa e morreu nesse mesmo dia. E a Páscoa é realizada uma vez por ano, assim como o Cordeiro Pascual, que também simbolizava Cristo, levado por essa linha de raciocínio lógico, celebramos a Ceia do Senhor somente uma vez por ano. E o que dizer da hora? Bem, nós, testemunhas de Jeová, realizamos somente após o pôr do sol, pois coincide exatamente com o que Jesus fez, que foi também após o pôr do sol, no dia 14 de Nisan. Com relação aos emblemas, podemos dizer também que existe uma diferença grande entre as testemunhas de Jeová e outras denominações. Por quê? Para nós, o pão e o vinho precisam ser puros.
o pão sem a adição de fermento e o vinho sem mistura de bebidas destiladas, ou suco de uva. Para nós, tanto o pão como o vinho representam apenas simbolicamente a carne e o sangue de Cristo. Mas já muitas religiões acreditam que o pão e o vinho, durante a cerimônia, se tornam literalmente a carne e o sangue de Cristo, que chamamos de transubstanciação, algo completamente fora dos escritos da Palavra de Deus. E por último, provavelmente o que chama mais a atenção é sobre de quem participa em comer e beber, pois em todas as denominações os membros participam em comer, mas na nossa, somente aqueles que irão fazer ou irão para o céu reinar com Cristo é que participa em comer e beber, conhecido como pequeno rebanho. Já os da grande multidão, que farão parte dos que morarão na terra, não participam dos emblemas, são apenas espectadores, mas granjeiam da esperança de viver eternamente. Conseguimos perceber então que, na verdade, não fazemos algo diferente, somente tentamos seguir de perto o que a palavra de Deus diz. Sendo assim, não se deixe vencer pela dúvida, pois a dúvida leva ao fracasso. Continue seguindo os passos de Cristo. Mostre gratidão por seu sacrifício e viva para sempre. Então finalizamos aqui esse discurso, como dito inicialmente, simples e fácil. Espero que possa ter sido proveitoso para você. Vamos fazer agora a análise da lição número 6 da nossa brochura Melhore. Explique por que você leu o texto. Então o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Como pode ser feito isso? Destaque as palavras-chave que estão relacionadas ao ponto principal. Então, perceberam que depois da leitura de Lucas 22, o orador repetiu uma frase. Então, ele destacou uma palavra-chave do texto. Então, podemos dizer que somente por causa disso, o irmão ele aplicou muito bem o seu ponto. E se você se preparar, tenha certeza que também você sairá muito bem. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal para juntos agora prepararmos uma parte importante, é a última sessão, na verdade, de nossa reunião, que é a nossa vida cristã. E hoje temos o tema, a criação aumenta a nossa fé. Temos um vídeo que tem 12 minutos, para ser visto e depois temos uma pergunta. Então, antes de preparar essa parte, eu gostaria de incentivar aqueles que irão fazer, assim como foi pedido, alguns irmãos pediram para fazer, vou dar apenas um lembrete. Esse vídeo ele tem 12 minutos, então assim, eu particularmente eu não faria nenhuma introdução. Eu simplesmente colocaria o vídeo e depois faria a pergunta. Por quê? Você só vai ter 3 minutos. Então o tempo que você vai fazer uma introdução é o tempo que você estará dando para que mais irmãos participem. Então, na verdade, é uma parte que a própria parte fala por si só, você não precisa falar nada, ok? Mas, se você acha que se faz necessário fazer uma introdução, faça. Lembrando que participarão menos pessoas, ok? Então, podemos iniciar da seguinte forma, eu farei uma breve introdução, mas, se vocês quiserem, não precisa seguir esse passo a passo. Com certeza, a nossa fé ela se baseia naquilo que vimos, assim como orienta a palavra de Deus. E quando nós vemos a criação, o céu, a terra, os animais, tudo perfeito, com certeza isso aumenta muito a nossa fé. E ficamos felizes em agradar e engrandecer o nome de Deus tão maravilhoso que é o nosso Deus Jeová. Então agora, observe o vídeo que tem o tema A criação aumenta a nossa fé. E após, estaremos fazendo a pergunta e os irmãos podem participar. Então, eu acabei de ver o vídeo e a pergunta é: como os detalhes da criação aumentam sua fé no Criador? Olha, eu vi o vídeo é muito lindo, é maravilhoso. A gente consegue perceber a força de Jeová na criação, tanto do sol, galáxias, estrela, o mar, as criaturas que lá vivem, que são enormes, a baleia azul gigantesca, mas mesmo assim Jeová alimenta, sustenta. Os nossos ossos são firmes
eles cicatrizam com facilidade, dependendo do tratamento. Então a gente percebe que o nosso corpo não foi feito para destruição eterna, mas para vida eterna. Então, com certeza, quando a gente observa tudo isso que Jeová ele fez, tem feito e fará também no futuro, a nossa fé ela tende a aumentar. Que possamos continuar observando essas maravilhosas criações de Jeová, para que assim também possamos aumentar a nossa fé no Criador e sempre querer fazer a sua vontade. Então, iniciando no parágrafo 9, debaixo do subtítulo, Deem essa autoridade também a mim. Leitura. Filipe realizou muitos sinais em Samaria. Por exemplo, ele curou deficientes físicos e até mesmo expulsou espíritos maus. Certo homem ficou particularmente impressionado com os dons milagrosos de Filipe. Esse homem era Simão, um praticante de artes mágicas, tão respeitado que as pessoas diziam sobre ele: Este homem é o poder de Deus. Mas agora Simão era testemunha ocular do verdadeiro poder de Deus, evidente nos milagres realizados por Filipe, e se tornou discípulo. Mais tarde, porém, as motivações de Simão foram postas à prova. Como? Então a pergunta: quem era Simão e o que, pelo visto, o levou a se aproximar de Filipe? Então Simão era um praticante de artes mágicas tão respeitado que as pessoas diziam que ele tinha o poder de Deus. E no próximo parágrafo iremos ver suas reais motivações. Pois nesse parágrafo 9 não dá nenhuma ideia do porquê ele queria ser discípulo de Filipe, mas sim no parágrafo 10. Então, vamos obter a resposta primeiro fazendo a leitura. Quando os apóstolos ficaram sabendo do aumento da obra em Samaria, enviaram Pedro e João para lá. Ao chegarem, os dois apóstolos puseram as mãos sobre os novos discípulos e, com isso, cada um daqueles novos discípulos recebeu o Espírito Santo. Ao ver aquilo, Simão ficou impressionado. Deem essa autoridade também a mim, disse ele aos apóstolos, para que todo aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão até mesmo lhes ofereceu dinheiro na esperança de comprar esse privilégio sagrado. Então a pergunta parte A: o que Pedro e João fizeram em Samaria? Eles puseram as mãos sobre os novos discípulos e com isso cada um deles receberam o Espírito Santo. Parte B: o que Simão fez ao ver que os novos discípulos recebiam o Espírito Santo quando Pedro e João colocavam as mãos sobre eles? Então Simão pediu também o poder que os apóstolos tinham, mas o seu desejo era com desejo egoísta, pois até mesmo ofereceu dinheiro. Leitura do parágrafo 11. A resposta que Pedro deu a Simão foi firme. Pereça com você a sua prata, disse o apóstolo, porque você pensou que poderia obter o dom de Deus com dinheiro. Você não pode ter nenhuma participação nisso, porque o seu coração não é reto à vista de Deus. Pedro então deu um forte conselho a Simão para se arrepender e orar pedindo perdão. Suplique a Jeová, disse Pedro, que, se possível, a má intenção do seu coração seja perdoada. Pelo visto, Simão não era uma má pessoa, ou uma pessoa má. Ele queria fazer o que era certo, mas momentaneamente ele deixou levar por seus desejos errados. De modo que ele implorou aos apóstolos: façam súplicas a Jeová por mim, para que nenhuma dessas coisas que vocês disseram venha sobre mim. Pergunta: que forte conselho Pedro deu a Simão e como Simão reagiu? Então Pedro disse: pereça com você a sua prata, porque você pensou que poderia obter o dom de Deus com dinheiro. Você não pode ter nenhuma participação nisso, porque o seu coração não é reto à vista de Deus. Simão não era uma pessoa má, mas se deixou levar por um desejo egoísta, de modo que implorou aos discípulos: façam súplicas a Jeová por mim, para que nenhuma dessas coisas que vocês disseram venha sobre mim. Leitura do 12. A repreensão que Pedro deu a Simão serve de aviso para os cristãos hoje. Na verdade, a palavra simonia, que se deriva do nome Simão, surgiu por causa desse incidente.
Simonia se refere a comprar ou vender privilégios, em especial no contexto religioso. A história da cristandade apóstata está repleta de exemplos dessa prática. De fato, a Nona Enciclopédia Britânica observou: um estudo da história dos conclaves papais dá ao estudioso a convicção de que nunca houve uma eleição que não tivesse sido manchada pela simonia e que, em muitos casos, a simonia praticada nos conclaves tem sido da espécie mais grave, descarada e aberta. Pergunta: o que é simonia e como esse laço é evidente na cristandade? Então a resposta: simonia se deriva do nome Simão e se refere a comprar ou vender privilégios, em especial no contexto religioso. E segundo uma certa enciclopédia britânica, isso se dá muito nas eleições de novos papas. Leitura do 13. Os cristãos precisam evitar o pecado da simonia. Por exemplo, eles não devem tentar ganhar favores por dar presentes generosos ou muitos elogios àqueles que parecem estar na posição de dar privilégios na congregação. Por outro lado, os que parecem ter condições de dar privilégios devem tomar cuidado para não mostrar favoritismo aos que são ricos. As duas situações são exemplo de simonia. Realmente, todos os servos de Deus devem se comportar como menores, esperando que o Espírito de Jeová faça designações de privilégios de serviço. Não há lugar na organização de Deus para aqueles que tentam buscar sua própria glória. Pergunta: de que maneiras os cristãos devem se proteger contra a simonia? Resposta: por evitar de ganhar ou dar presente com o objetivo de obter algum tipo de privilégio, evitar de dar elogios exagerados àqueles que têm posse. Os que têm privilégio não devem mostrar favoritismo aos que têm dinheiro. Então, todas essas formas ou fato de favorecer alguém por seu prestígio ou poder financeiro é forma de simonia. Então, não podemos deixar que isso aconteça na organização de Jeová dentro de um salão do reino. Então, abre os seus olhos, ok? Muito bem, meus queridos irmãos, finalizamos aqui o nosso estudo de congregação. Espero que de alguma forma possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.